Imagine que a sua empresa fature milhões, mas perca tudo em 24 horas por um contrato assinado sem a devida diligência. Isso não é um filme de terror, é a realidade para muitas companhias no Brasil. Compliance é um custo ou um investimento? Se você acha que é apenas papelada para engavetar, este episódio vai mudar a sua visão de negócios. Recebemos hoje Henrique da Rosa Zizimer, promotor de justiça, palestrante no Brasil e no exterior sobre compliance e integridade. Foi professor convidado na Universidade de Buenos Aires para explicar como a integridade está virando o maior diferencial competitivo no mercado. Olá, Henrique. Olá, Eduardo, boa noite. Boa noite a todos que nos ouvem e nos veem também. Um prazer estar aqui contigo e falar sobre esse tema que é cada vez mais atual e mais relevante. Obrigado, Henrique, pela sua presença. Mais uma vez, deixando claro aqui que se trata de um projeto do Café com Negociação e Clube de Negociadores. Henrique, você faz parte de um time que é letrado em matéria de negociação. E vem aqui como nós, negociadores, devemos e podemos trabalhar para criar ambientes frutíferos. Conte-me mais a respeito de compliance e o modelo que hoje você está vivendo como promotor de justiça. Bom, isso é muito interessante porque o tema compliance ele não é novo, ele é bem antigo, na verdade. E vamos dizer que no contexto moderno ele remonta aí à década de 1940. E nos Estados Unidos, né, ele aparece nos Estados Unidos basicamente ali final dos anos 80, 90, principalmente no setor privado e no Brasil logo em seguida, também ligado ao setor privado. Ocorre que, né, compliance é um sistema de conformidade legal. Então, estar em compliance significa estar em cumprimento, né, em conformidade com as leis e os regulamentos aplicáveis. E o mercado corporativo hoje privado, ele exige isso dos seus integrantes, até como forma de garantir uma imagem, garantir um padrão de atuação, garantir aquilo, né, que o consumidor ou os parceiros ou os contratantes esperam de determinada entidade. Então, eu arrisco dizer hoje que o compliance ele não é só um sistema de conformidade, mas no mercado corporativo privado ele é um verdadeiro requisito de subsistência. Eduardo, tem um ditado nos Estados Unidos que é muito interessante, que diz o seguinte: olha, se você acha que o compliance é caro, experimenta não ter. Né? E voltando isso para a minha atividade, né, eu como promotor de justiça, as leis brasileiras elas vêm incentivando, ou seja, vêm empurrando, na verdade, os programas de compliance e integridade também para a administração pública. Só para te ter um exemplo do que eu estou falando, como isso agora faz uma intersecção entre o público e o privado, a lei de licitações, ou seja, o particular vendendo para o Estado, né? A lei de licitações, em licitações de grande vulto, ela exige que o vencedor da licitação tenha um programa de compliance. Então, o administrador público ele vai ter que conhecer o tema para poder fiscalizar de fato quem que ele vai entregar o dinheiro público em troca de uma obra, de um serviço. Interessante. Como o compliance acaba ligando a autoridade pública com a empresa privada? Por uma série de fatores, né? A própria legislação coloca o agente público como o agente fiscalizador, né, do contrato administrativo ou da obra pública por licitação. Então, se eu sou um controlador do município, por exemplo, se eu sou um fiscal, se eu sou promotor de justiça e trabalho na área da defesa do patrimônio público, para poder saber se o programa de integridade do fulano funciona, se não é um programa meramente formal, se ele está desviando dinheiro, se ele não está cumprindo o contrato à risca, se eu não conhecer o tema, a chance de eu ser enrolado é 100%. Poderia, Henrique, nos trazer, por exemplo, o que você vem atuando na sua ação hoje como promotor de justiça? Então, eu sou promotor ambiental, né? Então eu defendo o meio ambiente, eu sou promotor aqui em Santa Catarina, então eu defendo o meio ambiente na comarca que eu atuo, que é a capital, e o promotor ambiental, que a gente chama, que trabalha na tutela dos direitos difusos, né? O meio ambiente é um direito difuso, porque ele pertence a todos, ele não é de ninguém. Nós fazemos como nossa função
os chamados termos de ajustamento de conduta, recomendações, que são acordos que o Ministério Público, o promotor faz com uma empresa ou com uma pessoa física, eventualmente, que ofenda o meio ambiente, para que essa empresa ela se adeque à lei. Então, toda essa sistemática de acordo é negociação aplicada, é negociação prática. Então, a gente entra bem no tema aí da tua atuação e também do clube de negociadores, né? Então, eu me arrisco a dizer que eu travo episódios de negociação todos os dias da minha vida funcional, né? Daí até a necessidade de conhecer e estudar mais esse tema. E quando nós lidamos, né, com uma empresa, ou até mais de uma empresa, ou uma pessoa física, né, mais com a parte corporativa, por exemplo, tu conhecer o compliance dessa empresa, saber os limites, ou o que ela foi além, o que ela excedeu, o que ela não podia fazer e eventualmente fez, né? É fundamental para que essa negociação ela saia bem feita, para que eu consiga, de fato, amarrar os melhores termos em defesa do meio ambiente. Lembrando que do lado de lá, do lado da empresa, tem uma atividade econômica, né, que é legítima, que gera emprego, que paga imposto, né? Então, o Ministério Público não quer fechar a porta de ninguém, o Ministério Público não quer emperrar a atividade de ninguém, não, apenas, então, somente adequar a legislação. Só que essa adequação, ela passa, então, por uma série de fases, vamos dizer assim, de negociação, de análise de compliance, até a gente conseguir chegar, de fato, no acordo. Entendi, obrigado. Pelo que eu estou vendo, nós teríamos compliance caminhando a par e passo junto com o ESG, ambiental, social e governança, correto? Correto. Eu sou um apaixonado por ESG. Eu fiz um pós-doutorado, aliás, em ESG. E ESG vem, né, da sigla, o E do Environment, que é o meio ambiente, o S do Social e o G do Governance. O Compliance, ele está no G. Então, o ESG é um sistema maior onde os programas de compliance e integridade se encaixam. Então, o ESG hoje, ele é visto como também um requisito de subsistência no mercado. E só para te teres uma ideia, Eduardo, da importância disso, a União Europeia, né, a União Europeia recentemente eu digo em maio de 25 para cá, vem alterando as regras de ESG, né, de cumprimento de ESG dos parceiros comerciais, e só em Santa Catarina, no meu estado aqui, só em Santa Catarina, teve impacto direto em mais de 700 indústrias. 700. Dados esses fornecidos pela nossa federação, a Fiesc, né, Federação das Indústrias de Santa Catarina. Então, adequar as empresas, né, ao social, ao ambiental e à governança, hoje, na verdade, não é mais luxo, é necessidade. Tanto do lado, né, do empresário, do empreendedor, né, do industrial, quanto do lado do poder público. Eu acredito que deve ser difícil implementar essas normas. Quais seriam os maiores desafios técnicos para essas empresas conseguirem implementar essas normas no setor que você atua? Olha, o maior desafio, o primeiro de tudo, é a compreensão do tema e a capacitação, né? Para que a gente consiga implementar um sistema, tanto no setor público quanto no privado. Por exemplo, o compliance ele está no setor público também, eu fiz parte da comissão aqui no Ministério Público, mas a capacitação é fundamental. Então, primeiro a gente tem que estudar, conhecer o tema e para que serve, né? E num segundo momento, fazer um raio-x da minha atividade, né, para saber no que eu vou me adequar, porque nem tudo serve para todos, né? Então, por exemplo, tem empresas que não trabalham, por exemplo, com emissão de carbono, tem empresas que trabalham com emissão de carbono, tem outras empresas que trabalham, vamos lá, no setor metal mecânico, outros trabalham no setor de tecnologia. Então, o E e o S e o G, eles vão variar um pouquinho a depender da atividade. Aí, claro, vai depender do mercado que tu te encontras, né? Quanto maior for o mercado, mais abrangência tem, maiores vão ser as exigências. E as responsabilidades, sem dúvida alguma, que vão Também, acompanhando isso tudo. com Uh, toda certeza. Henrique, vamos lá. É evidentemente que tu negocia todo dia com o empresário, advogados, representantes desses empresários, sejam eles legais, jurídicos ou não. Qual é a dificuldade que você, como autoridade, representando, evidentemente, o público, encontra em ter a comunicação dessa empresa
na hora de sentar na mesa para os ajustes que devem ser feitos? Essa pergunta é uma pergunta, vamos dizer assim, que a gente recebe todos os dias na prática, Eduardo, porque a principal dificuldade é o estabelecimento de limites do uso do meio ambiente, tá? Então, e muitas vezes nós somos incompreendidos por isso. E quando eu digo incompreendidos, não quer dizer que eu esteja sempre certo e o outro sempre errado, não, tá? É porque esses limites de uso do meio ambiente, eles não estão tão claros para a sociedade. Isso muda com muita frequência. Tá? Então, por exemplo, limites de construção, de gabaritos de prédio, de distância de curso d'água, área de preservação permanente, por exemplo, né? Isso é dinâmico, isso não é uma coisa estanque. Então, a gente tem que lidar com essas alterações legislativas, alterações in natura, né, no meio ambiente. Nós temos que lidar com as novas técnicas de engenharia, né? Então, lidar com isso é muito difícil. Então, nós temos, do outro lado, o argumento econômico, que é muito forte, que é a geração do emprego, que é a melhora dos índices sociais, que é o pagamento de impostos, né? Então, nós temos ali essa dificuldade, porque quando você aplica a letra da lei, Eduardo, nua e crua, né? De um lado, alguém vai te pedir bom senso. Pô, mas o promotor tem que ter bom senso para aplicar a lei. E do outro lado, eles vão te pedir que, pô, tu tem que aplicar a lei, né? O fulano está infringindo o meu, tu tem que aplicar a lei. Então, às vezes, o meu bom senso não é o bom senso da outra parte, que está do outro lado da mesa. E aí que a gente, muitas vezes, não consegue ter esses limites bem claros. E a negociação, às vezes, emperra nesse sentido. É claro que nós temos casos que são mais agudos, que são mais graves, ou situações que são até incontestáveis, que a negociação ela se torna até mais fluida, né? A gente negocia lá a reparação ou a recomposição ambiental. Mas em boa parte dos casos, a questão dos limites, né, que nós trabalhamos não é algo muito claro, é um pouco nebuloso. Henrique, tem mais um ponto aqui que eu acho que é uma convergência, na verdade, daquilo que é esperado por cidadãos que cumprem a lei e buscam que, vamos dizer assim, que haja um cenário equilibrado para a competição empresarial, que, como bem dito por você, é algo que se espera que gere economia, que gere impostos, que gere empregos e que é benéfico para todos nós. Mas existe um mal dentro digamos assim, dentro do país e que vem, evidentemente, ganhando no noticiário praticamente dia após dia, que é a corrupção. É complicado isso, e eu acredito que na posição como promotor de justiça, vocês enxergam a necessidade do cumprimento da lei diariamente. Sim. Como é que essa experiência com a estruturação de um programa de integridade baseado na Lei Anticorrupção Brasileira, a 12.846 de 2013, como isso está funcionando hoje num local, digamos assim, principalmente no meio ambiente, onde a competição é muito acirrada? Bom, primeiro de tudo, Eduardo, eu sempre gosto de dizer o seguinte: olha, corrupção a gente não negocia, né? Como estamos falando aqui de negociação, corrupção não tem negociação, é aplicação da lei pura, né? Porque eu sempre falo para minha assessoria: todo mundo é humano, todo mundo é ser humano, então os nossos erros a gente conserta, o que não dá para tolerar é má fé. Então partimos desse pressuposto: má fé, corrupção, sacanagem, isso aí a gente não tolera. Partindo desse pressuposto, há que se diferenciar primeiro a corrupção do erro. Tá? O erro, a própria administração pode consertar. A corrupção, não. A corrupção ela deve ser, de fato, reprimida e corrigida. A lei corrigida deve ser reprimida. A lei anticorrupção empresarial, a 12846, ela veio ao mundo para suprir uma lacuna que anteriormente, antes de 2003, nós não tínhamos, né? Que é a punição administrativa da pessoa jurídica. Então, ela é um avanço significativo. E, além disso, essa lei, e voltado aqui para o nosso tema, ela traz um campo de negociação muito fértil, que é o chamado acordo de leniência. O acordo de leniência é um acordo em que a autoridade pública faz com a pessoa infratora, que pratica o ato lesivo, né? E esse acordo tem uma série de requisitos e uma série de decorrências em que você alivia a pena e, do outro lado, você tem uma série de ganhos, como obtenção do resultado, recuperação mais rápida daquilo que foi eventualmente lesado, o pagamento da multa e por aí vai. Então, é uma lei que beneficia a administração pública porque traz celeridade, traz
segurança, e, por outro lado, ela também faz com que o agente público, Eduardo, tenha que se capacitar, estudar e se aprimorar para poder trabalhar com ela. Você imagina, por exemplo, né, botar um promotor, um procurador da República ou um controlador do Estado, um controlador do município, por exemplo, para fazer um acordo leniência e o cara não tem a mínima noção do que é uma negociação, do que é um objetivo ou um interesse, né, do que uma negociação ela precisa para sair bem feita. A chance de sair um acordo ruim, né, é muito grande. Né? Então, essa lei 12.846, ela é riquíssima jurídica e administrativamente, né? E é uma ferramenta muito importante, não só para a administração, mas para a solução de problemas também envolvendo as empresas que eventualmente cometem atos ilícitos. Vamos dizer assim, porque, como bem colocaste, a boa-fé nós presumimos, até no momento que nós notamos que, de fato, está havendo uma atitude de má-fé. E eu considero sempre todo o empresário algo positivo que nós precisamos para poder gerar riquezas e poder, evidentemente, pagar as despesas que um Estado acaba tendo para o benefício do cidadão. Mas o que acontece com esse empresário quando ele descobre que um colaborador, e aí entra a due diligence, um colaborador num contrato de terceirização, por exemplo, ele acaba violando uma política interna da empresa e acaba entrando nessa zona cinza da boa-fé se transformando na má-fé. Como é que eles se comportam nesse momento que, evidentemente, eles devem se sentir traídos, né? E Sim. como esses acordos que são costurados pela promotoria funcionam em benefício da comunidade? Bom, primeiro de tudo, eu sempre gosto de citar um exemplo que eu estudei essa parte e me chamou muita atenção, que é muito bem feito. Eu gosto muito, Eduardo, do código de compliance da BMW. Tá? E olha, eu não estou fazendo jabá da BMW, não. Eu não tenho nenhum produto BMW. Não tenho nem o chaveirinho deles. Mas o código de compliance deles é um dos melhores que eu já tive a oportunidade de estudar. E lá eles falam textualmente que, né, esse código de compliance ele se aplica a todos os colaboradores indistintamente, do topo hierárquico até a base da pirâmide, e também aos seus fornecedores, colaboradores e quem de alguma forma tem negócios com a BMW. Então, no caso de qualquer empresa, levando em consideração esses princípios, se alguém fere, ofende ou, né, de alguma forma, macula a imagem, a empresa, com certeza, ela não quer isso porque traz má reputação, traz perda de contratos, traz perda de parceiros e você é derrubado no mercado rapidamente. Então, o compliance ali ele entra de forma muito forte e de forma muito intensa. Então, quando isso acontece num parceiro externo ou num parceiro interno, né, o programa de compliance ele tem que identificar e corrigir isso da forma mais rápida possível, porque as consequências elas são quase que imediatas. Tu lembras aí, todo mundo conhece o Cristiano Ronaldo, né? Então, o Cristiano Ronaldo, só para te ter uma ideia da volatilidade do mercado, o Cristiano Ronaldo, quando ele estava transferindo, eu acho que não sei se do Real Madrid lá para o inglês ou do inglês para o árabe, né? Que ele tá jogando lá no futebol árabe. Botaram ele na frente dele uma Coca-Cola, né? Que eu adoro, aliás, uma Coca-Cola bem gelada. Ele pegou a garrafinha de Coca-Cola e disse: não, isso aqui é porcaria, e toma uma água. Né? E aí, aquele movimento dele em falar da Coca-Cola teve o poder de derrubar ali bilhões instantaneamente, né, as ações da Coca-Cola, que, claro, uma gigante depois se recuperou, mas só para a gente ter uma ideia de como o mercado funciona. Então, no mercado privado é mais ou menos isso. E no poder público, os benefícios dessa lei para a sociedade são inúmeros. Primeiro, cessar o ato irregular, o ato lesivo. 2, você vai também identificar as irregularidades de uma forma mais rápida e mais segura. É requisito que a pessoa infratora, né, apresente tudo o que tem de errado, tudo o que aconteceu, como para poder fazer o acordo. E terceiro, recuperar aquilo que eventualmente foi desviado do Estado. Né, também é requisito. Olha, eu vou fazer o acordo, mas para isso eu tenho que devolver aquilo que eu levei. Né? Então, isso também é benefício para a sociedade. Quarto, pagar a multa, no caso, né, que também é prevista na Lei 12.846.
Então, a sociedade, vamos dizer assim, a sociedade, né, as instituições, elas abrem mão de uma parcela, né, do poder punitivo, das consequências, vamos dizer assim, para ganhar, né, vamos dizer, uma outra parcela muito maior em celeridade, economia de tempo, em segurança e também em resultado efetivo. Né? Basicamente, a lei anticorrupção funciona nessa pegada. Então, é uma ferramenta boa para a sociedade? Com certeza, se bem utilizada, não tenho dúvidas. É obrigação do empresário fazer a devida diligência, né? Ah, Sim, e principalmente se ele quer sentar na mesa de negociação com reputação, não somente para o parceiro colaborador, mas também depois que aconteceu vamos dizer assim, pode acontecer acidente em qualquer bom caminho, ah, mas que ele consiga reestruturar e produzir um resultado em benefício daqueles que foram prejudicados. E nesse contexto, o Ministério Público faz alguma espécie de programa junto com a empresa, porque algumas empresas não têm uma capacidade como a BMW tem. Nem todas as empresas têm condições, até mesmo uh, econômicas, para não, sim. para quiçá dizer, de inteligência para poder trabalhar nisso. Existe algum programa de apoio do Ministério Público para essas empresas que, de boa fé, foram por parceiros tratados de algum ponto pela má fé que prejudicou essa empresa? Olha, programa institucional não existe. Por quê? Porque o Ministério Público ele não atua em prol da iniciativa privada, ele atua em prol da sociedade. Quem defende a empresa, orienta a empresa, são seus advogados, seus gestores, seus administradores. Então, são funções bem definidas. Mas é claro que, né, por ser uma lei que tem uma via de mão dupla entre o público e o privado, né, se eu não me engano, a CGU, a Controladoria Geral da União e o Ministério Público Federal, tem uma cartilha, por exemplo, sobre acordo de leniência e essa lei voltada para empresas, como se conheça a lei e conheça as suas decorrências, né, para que tenha pelo menos assim uma orientação básica de como tratar. Então, iniciativas nesse sentido, né, do ponto de vista de fornecer conhecimento, sim, nós temos, né? E agora, em relação ao setor público, né, aqui no caso a minha realidade de Santa Catarina, o Ministério Público, por exemplo, já participou de programas de treinamento de compliance em municípios, porque a legislação vem cada vez mais exigindo. Só para te ter uma ideia, né, nós temos aqui o caso de uma ponte subaquática, desculpa, uma ponte não, um túnel subaquático, que é sair ligando uma cidade a outra aqui, em que o patrocínio vinha em boa parte do Banco Mundial. E o Banco Mundial, para patrocinar essa obra, dar esse valor, de seguinte, ó, eu dou esse dinheiro para vocês aí, mas eu quero que os municípios impactados, que eram 11, eu quero que os municípios impactados tenham um programa de compliance para me dizer, né, como é que esse dinheiro vai transitar, né, para dar transparência e tal. Então, ainda que eu não queira, não goste do tema, ainda que, enfim, que eu não queira conhecer, ele já chegou e é questão de tempo para o pessoal ser obrigado a tratar com ele, né? Então não tem volta. Vem para benefício de todos, né, Henrique? Então, Benefício de e, todos. e essa é a razão de o Henrique estar aqui hoje, para ele poder trazer essa informação ao assinante do canal e tomarem ciência de que existe uma cartilha de boa conduta e na mesa de negociação é importante isso, a reputação. E aí, Henrique, eu queria trazer até onde eu entendi que o, a negociação entre o empresário e o Ministério Público, quando aconteceu algum imbróglio, vamos chamar assim, uh, ela fica restrita, porque existe um poder muito grande da autoridade pública e uma necessidade de adequação dessa empresa, correto? Está se falando a questão do sigilo, é isso? Uh, Também, o que eu estava me referindo é que a abertura que a empresa tem para negociar com o público, ela é mínima. Então, na verdade, o que existe é uma possibilidade de readequação do processo, mas ele não se livra das penas que são combinadas para esse tipo de conduta. Sim, em relação à lei anticorrupção, sim, as possibilidades, não vou dizer mínimas, mas elas não são tão grandes quanto as
do poder público, que aliás é o lesado, né? Só que a lei ela parte de um pressuposto nesse sentido, né, em relação aos acordos, por exemplo, que é, a celebração do acordo com todos os requisitos, né, você identificar o dano, cessar o dano, devolver o dinheiro, pagar a multa e tal, ela atenua um pouquinho as penalidades, né? Então, para a empresa, muitas vezes, né, isso é importante e também é o que vai trazer o melhor resultado naquele momento. E é uma coisa interessante, Eduardo, porque por requisito da lei, né, a empresa infratora, né, porque é uma lei voltada para a empresa, né, a empresa infratora, ela tem que ser a primeira a se manifestar, ela tem que chegar ao poder público e dizer o seguinte: olha, eu errei, assumo e vim aqui consertar. E aí sim ela vai fazer jus ao acordo, né? Então ela parte do pressuposto, vamos dizer assim, de um arrependimento, né? Ó, vim aqui assumir o meu erro, né? Vou mostrar para vocês onde é que está tudo, vou devolver tudo, vou reparar tudo, e aí tem a contrapartida, que no caso que são as sanções aí que a lei prevê. E claro, tudo isso passa por uma fase de negociação, né? O fluxograma do acordo lá, né? O acordo, a negociação ela precede a formalização do acordo, e aí você tem que ter, claro, profissionais bem preparados. A empresa, pode ter certeza, uma empresa média, uma empresa de porte médio, Eduardo, já manda para a mesa de negociação uma turma de advogados muitíssimo bem preparados. Pode ter certeza disso. É a promoção da cultura do compliance e da ética. É importante isso. E também cabem aos advogados e negociadores entenderem que é muito mais do que muito mais além de uma assinatura de um código de conduta. É a responsabilidade em agir com idoneidade. Ah, sim. E isso é importante nós trabalharmos. Minha pergunta é como é que a pergunta da hora agora é como é que uma empresa no tocante de treinar funcionários, como é que ela pode trazer para o Ministério Público o seu programa de treinamento para demonstrar que ela treinou os seus funcionários para identificar os riscos de possibilidade de corrupção, ou até mesmo antes da corrupção, do assédio do agente corruptor. Existe digamos assim, uma demonstração da boa-fé da empresa hoje em dia, quando eles sentam na mesa de negociação? Nós temos pela CGU, por exemplo, requisitos de avaliação de um programa de compliance. Bem interessante a tua pergunta. E é claro que tem os requisitos formais, né? Mas a tua visita a campo, por exemplo, para saber como é que funciona a estrutura é bem legal. Mas documentos, atas, depoimentos, alimentação de sistemas, por exemplo, relatórios, planilhas, estatísticas, tudo que demonstra o que a empresa fez em relação a um programa de compliance e integridade, que às vezes ela já tinha, ou às vezes a ela pode ter sido imposto, né, por penalidade. Uma penalidade você vai ou vai implementar ou vai ampliar o teu programa de compliance. Então, uma pessoa que vai analisar um programa de compliance de terceiro, que muitas vezes é obrigação, né, para fiscalizar, por exemplo, se não tiver um prévio conhecimento sobre o tema, se não souber o que está fazendo, a chance de ser enrolado também é bastante grande. Gostei dessa de ser enrolado. É porque efetivamente acaba acontecendo isso com o empresário, né? Efetivamente acaba acontecendo. Né? Eu sempre digo, ó, tem bom e mau profissional em todas as áreas, né? Então a gente não vai escapar disso. Tem aquele que quer acertar e acaba errando, tem o que está errando e quer continuar errando, né? Tem de todo tipo. E tem aquele que quer ajudar e acaba ajudando a pessoa errada. Pode ser. E acaba contaminado pelo movimento de empatia com o próximo. Qual a dica que. Claro que o Ministério Público não está aqui para dar dica para o empresário, mas Não. qual a dica que o Henrique, como um expert na área de compliance, daria para o cidadão brasileiro, para ele, a partir de amanhã, que tem interesse no tema, a partir de amanhã, adotar ou buscar informações? Qual seria a avenida que ele deveria procurar? Olha, nós temos
no mercado em geral, nós temos cursos de pós-graduação, né? Temos cursos rápidos, temos cursos mais extensos, várias entidades aí com renome no cenário nacional. Vou citar uma aí que todo mundo conhece, a FGV, por exemplo, né? Já tem aí décadas e décadas aí de funcionamento, todo mundo conhece. Fornece curso de compliance. Então, se você quer obter conhecimento, sim, né, os bancos acadêmicos eles te fornecem uma boa diretriz. Fora isso, você vai encontrar material também em sites especializados. Nós temos aí uma série vamos dizer assim, de empresas que trabalham no ramo que acabam disponibilizando material, né? Então, material de boa qualidade. Nós temos no mercado internacional, né, de compliance e integridade aquilo que nós chamamos de Big Four, que são quatro empresas que, vamos dizer assim, que são as maiores do ramo. Elas disponibilizam relatórios frequentemente. A Transparência Internacional, por exemplo, também faz um trabalho legal nesse sentido, com os índices de percepção de corrupção, né? O CDE também, no mesmo sentido. Então, material farto aí tem, né? Conversar com um advogado especialista, conversar com um promotor aí que seja amigo num cafezinho, por exemplo, né? Um bate-papo aí de domingo, né? Ele pode te interar sobre o tema. E para quem quer eventualmente saber como é que a coisa funciona na prática, né? Se tem a oportunidade de ir até uma empresa que trabalha o tema de forma séria, eu super recomendo. Você vai ver na prática como é que a coisa funciona e os benefícios que traz e os prejuízos, né, que pode trazer. Como você disse, basta alguém botar a garrafa de Coca-Cola de lado que acaba descendo a cotação na bolsa. Isso aconteceu ao vivo para todo mundo ver. Então, os efeitos são claros a olhos nu, e isso é importante para o empresário, que evidentemente para nós também da sociedade, que nós queremos que o empresário obtenha lucro e venha recolher os impostos para que nós possamos ter o que se busca, que é um equilíbrio dentro da sociedade e na cadeia de serviços que nós precisamos para o bem-estar de todos. Henrique, alguma dica final para uma empresa que busca integrar o compliance a toda a cadeia de fornecedores para garantir a reputação do negócio dela? Aprimoramento e capacitação, primeiro de tudo, né? O resto vem daí. Aliás, primeiro de tudo é a vontade de fazer acontecer, né? Depois que você tem a vontade de fazer acontecer, e essa vontade, Eduardo, muitas vezes ela vem da necessidade, né? Necessidade, muitas vezes você não tem um programa de compliance, mas o mercado está te exigindo, isso está acontecendo. Então, ou você teve uma falha de conformidade, sofreu alguma penalidade, sofreu alguma consequência, você vai perceber o quanto isso é importante. Mas a partir daí a capacitação e o treinamento, isso é fundamental. Conhecer o tema, saber como ele se aplica e mais, né, como ele se aplica à sua realidade. E depois da capacitação, você tem que treinar os seus colaboradores, tem que treinar o seu corpo de executivos, né, até para poder melhorar os contratos, melhorar as parcerias, melhorar os discursos. Aí sim colocar a mão na massa, né, e fazer a implementação como tem que ser implementado. Lembrando que nós temos, Eduardo, uma norma ISO da BNT, que é a 37301, que ela trata dos requisitos do programa de compliance. Então, é uma norma oficial, tá? Quem quiser interesse, né? Claro que a capacitação é importante, mas se você quiser um norte, né, para fazer isso, a norma oficial ali, a norma da BNT oficial, ela pode te dar um guia, pode te dar um norte bem interessante. E uma coisa que eu sempre gosto de falar, eu devia ter falado isso antes, mas acabou me fugindo da cabeça, é que isso nada, Eduardo, vai trazer o resultado que a gente espera, né? Numa cultura de integridade, por exemplo, se os bancos escolares eles não forem alterados, tá? Então, assim, eu passei a minha universidade inteira, eu entrei na faculdade em 1994, né? Tenho lá 24, 32 anos que eu entrei na faculdade, né? Eu me formei em 99. Eu não tive nenhuma, Eduardo, cadeira de negociação ou de autocomposição, de negociação, mediação, conciliação, zero mesmo. Zero. Eu fui aprender esse tema depois que saí da faculdade, depois que fui ver que o direito era muito mais do que ação judicial, né?
E conversando com alunos hoje, no dia de hoje, 2026, me assusto em saber que as cadeiras que trabalham negociação ou outras formas autocompositivas, né, sem a liga, a pancadaria jurídica que a gente fala, elas são optativas e são em número quase inexpressivo. É uma no curso inteiro, talvez duas no máximo em 5 anos no curso de Direito. Então, não dá para a gente falar e estimular uma cultura e achar que vai ter um resultado se o pessoal lá, que começa na base, lá, a garotada mesmo, os adolescentes, 17, 18 anos que entram na faculdade, se eles não vão ter isso. Eles vão continuar no processo tradicional, entra com ação, recurso e contestação, né, no litígio. Né? Então, formar negociadores, advogados negociadores, administradores negociadores, economistas negociadores, tem que vir lá da base, lá da faculdade. Então, uma reformulação nesse sentido eu acho necessário, né, porque eu não tive e atualmente os acadêmicos aí também carecem bastante de formação nesse sentido. Faço eco, coro e barulho para o que o Henrique disse. Nós que desenvolvemos e sentimos necessidade do desenvolvimento dessa aptidão que se transforma numa habilidade, que é a capacidade de criar alternativas, e sofremos porque não tivemos isso nos bancos acadêmicos. Não, Sofremos porque nós não tivemos isso, muitas vezes, dentro da própria família, dentro da própria casa. Negociações não existiam. Talvez até fosse impossível por uma questão cultural dentro da própria criação dessa família. Então, em caso de minha filha de 6 anos. Porque o Henrique sabe o quão é importante transmitir essa condição de escutar e ouvir e falar e poder haver uma comunicação objetiva, utilizando o melhor termo, o melhor tom, a melhor conduta. E isso é muito importante. Hoje, realmente, nós encontramos pessoas extremamente beligerantes. E é pelo fato dessa cultura, como o Henrique trouxe aqui, não ter sido disseminada dentro das escolas. E nós estamos falando, né, Henrique, de faculdades de direito. Nós não estamos falando de escola a escola, mas que seria muito positivo que existissem programas para que os colegas se entendessem. Também acho. Que pudessem ali já iniciar a cultivarem essa postura de entender por que o amiguinho não chegou tão entusiasta naquele dia e que existe uma dor, que nós não acordamos todos os dias no mesmo modelo e, enfim, trazendo letras para que todos saibam a melhor negociarem as suas condutas na vida. E talvez a falta disso é que nos traz tanta violência hoje dentro do noticiário, porque pessoas não admitem alguém ver o universo com outras cores. E nós temos que entender que existem 7 bilhões de universos distintos dentro desse planeta. Ninguém é igual a ninguém. Não. Henrique, só posso te agradecer o teu tempo, a tua disponibilidade, uma pessoa ocupada com muita coisa na mesa, com certeza, e evidentemente vem engrandecer tanto o trabalho desse canal, que é para realmente divulgar a existência dessas ferramentas e desses conhecimentos e dessas adequações que nós devemos fazer dentro da nossa cultura para termos um desenvolvimento de um país que é tão importante e tão caro para nós, brasileiros. Muito obrigado, Henrique. Eu que agradeço a oportunidade, Eduardo, e também de trabalhar esse tema que, ao contrário, né, do que muitas pessoas podem imaginar, no setor público também ele está bem presente. Né? E ele está cada vez mais presente no público, no privado, não tem volta. Né? O compliance, a negociação como ferramenta também, né? Então está atrelado no nosso dia a dia. E tudo isso, claro, faz parte de uma mudança de cultura que vai, no caso, trazer, né, se isso feito da forma correta, né, lá com as crianças, né, na escola, na faculdade, vai trazer para a sociedade aí pessoas melhores.
né? Pode ter certeza disso. Então, eu sou um grande entusiasta do tema, espero poder contribuir, fico à vontade, fica à vontade para me acionar quando precisar. Estou sempre à disposição, não é clichê não, mas pode me acionar quando quiser, eu sou um entusiasta do tema. Assim será. Com certeza, Henrique. Muito obrigado pela participação de hoje e voltaremos a nos encontrar em breve. Um abraço, cara, E, fica com Deus. e você aí, que chegou até aqui, não esquece de deixar o positivo para o Henrique e para o trabalho que ele vem desenvolvendo e que é muito importante para nós todos como cidadãos. Um grande abraço e até a próxima. Até.